Meu nome é Conceição Aparecida de Oliveira. Eu vou fazer 70 anos. E eu nasci na fazenda Brejinho, município de São Tomás de Aquino. Minha mãe chamava Maria Tereza de Jesus. Meu pai, Tomás Paulino de Souza. E nós somos em 9 irmãos. Ixi, eu estudei. Para estudar, a gente andava 3 quilômetros de pé, passava no meio de gado bravo, cachorro nas estradas. Nós sofreu. Muito sofrido. Eu fiz até a 5ª série, só pude fazer até a 5ª. E casei no ano seguinte. Um dia, teve uma vez que a gente foi para a escola e eu tinha uma irmã que era bem menor que nós e ela andava muito devagar. E essa vaca correu, investiu em nós e nós partiu para a cerca era estreitinha demais e eu arrastando essa minha irmã, arrastando e chorando. Era 2 irmãs que estavam comigo. Ei, gente, mas nós sofreu. Depois foi muito risada na escola. Ai, mas foi difícil. Para estudar para mim foi muito difícil, porque nós andávamos muito longe de pé, aguentava chuva, muito gado bravo nas estradas, muita coisa. Pensa que a gente tinha esse privilégio de hoje, que as crianças de hoje têm. A gente andava de pé e descalço ainda, porque não tinha sapato. Nós era muito pobre, de uma família muito pobre. Meu pai era muito filho. Então, a gente não passava necessidade de comer, porque morava no sítio e era muita fartura das coisas. Mas roupa, calçado, essas coisas, esses privilégios nós não teve, não. E lanche na escola, ninguém dava merenda na escola, não tinha isso, não. A gente fazia uma manteigueirinha que a minha mãe comprava, guardava as latinhas para nós, de comida. Ainda fritava um ovinho e punha em cima ali, ó. Chegava lá, as que levava bolo queria trocar com a gente. Queria dar o bolo e comer a comidinha nossa. E os privilégios que tem hoje, que até hoje eu mesma vejo a fartura de roupa que tem lá em casa. Nossa Senhora, nós não. Meu pai ia na cidade, comprava aquele saco para minha mãe fazer na maquininha dela, vestido para nós. Depois passar numa tinta para virar um vestido de domingo, porque naquele tempo tinha vestido de domingo. Tinha o vestido de pôr no domingo e minha mãe não deixava a gente pôr no meio de semana. Então era 2 vestidos só. Um para o meio de semana, outro para o domingo. Calcinha nem se fala. Minha mãe que fazia. Tadinha. Pelejava do jeito dela lá e nós tinha. Mas ela que fazia. Era tudo difícil, gente. Não dá nem para mim contar tudo que eu já conheci nessa vida. Vocês não acreditam, não. Hoje não existe nada disso mais, é tudo luxo. Naquele tempo não existia esse negócio de doação, não. Ninguém dava nada para ninguém, porque o medo das porcariadas que existia. Nós não conhecíamos isso não, porque meu pai, nós era muito católico, rezava terça em família todo santo dia antes de dormir. Meu pai educou nós muito bem na lei de Deus. Então era assim, ninguém doava nada para ninguém. Então a gente se virava como podia. Minha mãe e meu pai pelejavam como podia.
Eu tinha muita amiga na escola, mas que eu me lembro com saudade mesmo, não sei, nem é só duas, é quatro. É Sônia e Vera Braga, que era nossa vizinha, e a Neide e a Salete, que era da escola, a gente estudava junto. Mas era amiga mesmo, que hoje eu tenho saudade, nem sei o que foi feito delas, nunca mais a gente encontrou. Então ficou nessa lembrança só. Então, naquele tempo, que eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu e meu irmão cantava, nós dois éramos mais velhos. Nós cantava muito bem, porque eu de música eu nasci com a raiz, porque eu entendo muito bem de música e escrevo, até hoje eu escrevo. Então a gente era chamado para ir nas fazendas vizinhas, para cantar naqueles bailinhos que eles faziam. E eu e meu irmão nem levantava para dançar, era a noite inteirinha nós cantava. E a gente foi uma dupla lá na minha casa de São Paulo, porque os pais dela, da Julieta, era vizinho nosso, uns espanhóis lá. Foi lá na minha casa, o cantor testou comigo, ela cantou com meu irmão, eles cantaram várias vezes com nós. Ficou vários dias lá. Mas teve problema. Meu pai tinha um problema nas mãos e ele não abria as mãos mais. Ele não conseguia trabalhar. Quem ia tomar conta do sítio? Era meu irmão mais velho e eu, que era o pé do eito lá. Carpia, limpava a lavoura, plantava. Então nós não pôde deixar ele. E eu fiquei com essa coisa assim, mas só que eu continuei escrevendo música. Eu já lutei para ver se gravasse pelo menos uma, mas não consigo. Mas eu tenho muitas músicas gravadas, tudo datilografadinha, uma apostila para dar andamento. A minha filha me ajudou a botar tudo limpo. Então, naquele tempo era muito bom. Eu fui crescendo, 13 anos, e cantando, não parei não. Continuei cantando. Logo apareceu um pretendente. Deu umas paqueradinhas, mas só que o namoro naquele tempo, o namoro era muito rígido. Os pais não aceitavam. O moço tinha que chegar, pedir com aquele jeito de namorado mesmo, e queria casar. Pediu o pai, a mãe, o namoro. Aí a gente começava a namorar, mas muito rígido. Todos os irmãos mais velhos vigiando. E eu continuei namorando esse moço, mas foi a razão da minha vida, foi minha paixão. Um dia eu ganhei um presente dele, muito legal, porque eu gostava muito de pó de arroz. Minha irmã vem e quebrou, coisa de criança, ela era muito criança. Então, nossa, mas eu chorava, eu não pensava assim que eu fiquei sem o presente. Eu pensava que ele ia ficar sabendo, e ia pensar assim, nossa, ela não gosta de mim, e ia largar de mim. Aquilo eu chorava, e era isso mesmo que eu pensava. Então, eu namorei esse moço, ele chamava Augusto de Oliveira. E a gente namorou 1 ano, começamos a namorar em maio o ano agora não. E quando foi no outro maio da frente, nós casamos. O casamento foi dia 27 de maio, eu lembro direitinho. O meu vestido foi feito por 2 costureiras profissionais e elas capricharam mesmo.
Foi muito lindo meu vestido, sapato branquinho, a cor do vestido, tudo. Foi muito lindo minha roupa. E no dia do meu casamento foi aquela festa, porque aquele tempo não usava negócio de salgadinho, um bolo, era janta mesmo. E para muita gente, a vizinhança tudo. Era casa tachada de frango, de macarronada, de tanta coisa. Foi muito bom. Eu tenho muita saudade, foi muito bonito o meu casamento. A gente casamos, nós casamos no dia 27, foi no sábado. E só na outra semana, no outro sábado, que a gente foi começar a lua de mel. Eu era muito novinha, muito assim, inexperiente das coisas, ficava guardando e esperando, e ele com aquela paciência de Jó. Então, eu continuei minha vidinha com ele, né, maravilhosa. Eu tinha 16 anos, ele 19. Eu era do lar, trabalhava em casa. E ele na roça, trabalhava na roça também, então nossa vida era maravilhosa, muito boa. Então, naquele tempo a gente trabalhava de colônia na fazenda e a gente não tinha casa não, morava na casa da fazenda e depois de muito tempo que ele pôde comprar uma casa. E a gente foi para essa casa. Essa casa que a gente morava era na fazenda do Lajeado. E eu era feliz porque eu arrumava tudo. Quando ele estava quase chegando do trabalho, eu queria me pôr bem bonita e a casa também, tudo arrumadinho, tudo, até flor na mesa eu punha. Esperar ele chegar, para depois nós ir fazer uma jantinha para nós. Era assim a minha vida. Foi maravilhosa, eu fui muito feliz com ele. Desse relacionamento nosso, surgiu 3 filhos, que foi a mais velha, a Imaculada, e o Vitor. E naquele tempo não tinha esse negócio da gente ficar sabendo o sexo da criança. E ele falava muito para mim, falava: Conceição, e eu pedi para Deus mandar um hominho para nós, eu sou apaixonado no menino. E vem chegando, e acredita que eu tive esse filho em casa só com a parteira. E era um menino. Ele dava grito dentro do quarto, de tanta felicidade. Meu filho, meu filhão, ficou numa felicidade imensa. E nós fomos muito felizes. Depois logo veio a caçula dele, que foi a Suzana. Ele foi muito feliz, nós fomos muito felizes com esses filhos. Aí foi um relacionamento feliz, mas durou pouco. Com 8 anos de casada, meu marido faleceu. E eu não esperava de jeito nenhum, porque ele não reclamava nada. Parecia para mim que ele era saudável, porque não sentia nada. Aí foi muito triste no dia. Eu estava na minha casa preparando a janta, porque ele chegava, ele gostava de tomar banho e já jantar quentinho. Aí a minha cunhada, que trabalhava no orfanato, a irmã dele, entrou correndo na minha casa. Falou para mim: vamos na Santa Casa que eu vou levar uma roupa para o Augusto, porque ele passou mal. Quando ela diz ele passou mal, porque uma vez ele me falou para mim: quando eu for na Santa Casa, você pode ter certeza que eu não volto mais. Ele falou isso.
Aí eu já saí correndo, não vi criança, eu não vi menina, eu não vi minha casa para fechar, eu não vi nada. Eu subi correndo, porque eu moro encostadinho na Santa Casa. Cheguei lá correndo. Eu cheguei lá, já tinha gente na porta da Santa Casa me esperando. Eu entrei, o doutor já veio, olhou minha pressão e já foi conversando comigo, falando, não tem jeito, minha filha. Se ele escapar dessa, ele vai vegetar. Ele não vai viver uma vida normal. Aí eu entrei naquele desespero, naquele sufoco e fui pro quarto dele, doutor, atrás de mim, falando pra mim, batendo no meu ombro, não chora perto dele, não chora, porque ele não tá bem. Eu cheguei perto dele, ele estendeu o braço pra mim, eu peguei na mão dele, no braço dele, e falei, o que aconteceu? E ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, gente, que coisa mais triste. O olho dele já tinha virado cinza, tudo cinzento. Eu senti Jesus falar comigo naquela hora, acabou, filha, acabou. E ele olhou para mim e falou assim, vai embora, que agora mesmo eu chego. E olhou assim por perto dele, quem estava do lado de cima da cabeça dele, e falou, leva ela embora. Só falou isso. O doutor Cristóvão já foi me arrastando para fora, já pediu as pessoas para me levar em casa e assim foi. Ele terminou. Não pude nem ficar perto dele. Foi muito triste. Até hoje eu não conformo. Ele era muito novo, ele morreu na véspera do aniversário dele. Ia fazer 28 anos. Muito triste, gente. Felicidade durou pouco, mas foi doída. É isso. Mandou levar eu embora. Aí a minha vida começou muito diferente. Eu tive que arregaçar as mangas e catar as rédeas da minha vida e enfrentar a vida, porque o dinheiro que eu recebia não dava para completar uma compra todo mês, roupa para eles, remédio, tudo. Aí eu comecei a trabalhar, mas tem uma coisa, gente, que eu quero deixar bem claro, que quem souber, fique sabendo. Eu não gosto que ninguém fale de ninguém de patrocínio, principalmente da prefeitura. Eles me ajudaram tanto, que vocês nem imaginam. Os médicos de lá vinham me receber na porta quando era eu. Me ajudaram muito. E o doutor, naquele tempo, era o doutor Cristóvão. Esse é meu vizinho até hoje, de porta a porta. E eles eram muito bom para mim. A Marina, mulher do doutor, não ficava sem ir lá em casa, ver como é que eu estava com as crianças. Deu aquela atenção de parente. Eles não eram nada meu, só vizinho. E foi difícil, e eu não aceitava a morte dele. Não aceitava, eu chorava dia e noite sem parar. Dia e noite sem parar. Queria ele de volta e não tinha jeito. E eu acho que até dei um pouco de tristeza para meus filhos, porque eu só via eu chorando. Mas cuidei deles quanto eu pude. A altura que eu pude dar tudo para eles, eu dei. Eu ia para a roça. A minha caçula, que é a Suzana, eu levava ela. Eu até cortei uma coberta de casal para enrolar uma metade nela, para levar ela para a roça. Eu apanhava café.
E assim me ajudava, porque quando era no sábado, eu recebia aquele dinheiro e podia comprar mais coisa para eles, comprar mais as coisinhas de casa. E naquele tempo, ninguém ajudava a gente, não, com roupa, com essas coisas, não. Ninguém fazia nada disso. Só que o povo foi muito bom para mim. Tudo que eles pôde fazer para mim, eles fizeram. E as minhas filhas já estavam na escola, só a Suzana que não. Logo a Suzana entrou também, eu fui lutando. Uma vez a diretora da escola arrumou um servicinho para mim na escola, de servente, fazer essas coisinhas lá dentro da escola. Aí assim, eles me ajudaram muito mesmo. Quando tinha bazar de roupa, a inspetora de lá me segurava mais cedo, um dia antes, e escolhia as roupas deles. Já levava os 3 lá e eles estudavam na mesma escola que eu trabalhava. Já escolhia as roupas que servia para eles, as que servia para mim, coberta, essas coisas, tudo. Ela pegava aquele saco grande e me mandava me levar em casa com os meninos, porque as roupas, elas me ajudaram muito mesmo, muito mesmo. E roupa, uniforme, essas coisas, a escola passou a me dar, e dar o tecido eu fazia na minha máquina em casa, fazia o uniforme deles. E eu fui muito, graças a Deus, eu não falo e não aceito ninguém falar de ninguém ali, porque foi todo mundo muito bom. E eu fui tocando minha vida. Muito triste, porque eu não aceitava. Podia acontecer o que fosse. Todo mundo me ajudava, tudo, mas a falta dele foi muito grande. Fez um oco na minha vida que eu não conseguia tapar esse buraco. Até hoje eu já vou fazer 70 anos, eu não consigo conformar quando eu começo a lembrar. Quando chega no final, no dia que ele foi embora, eu tenho que despencar, chorar, não tem jeito. Foi tudo bem, eu fui feliz com todo mundo, mas tem uma pessoa da escola que eu guardo essa tristeza até hoje. A minha filha, um dia apareceu na escola com uma blusinha de alça. E ela tinha uma amiga, que essa amiga dela ia muito na minha casa. Era amiguinha dela. E essa amiga ia direto, ela mesma falou pra mim que eu vou, mas não acontece nada. Aí a pessoa mandou a minha filha embora. Ficou um dia sem assistir aula por causa disso. E eu no emprego, eu não podia fazer nada. Aí ela me ligou que tinha sido embora, tinha sido mandada embora da escola. Eu liguei na escola e falei assim: hoje eu ainda não posso, mas amanhã eu vou até aí conversar com alguém aí. Aí no outro dia eu fui antes de ir pro emprego e levei ela também para ela assistir a aula. Aí eu conversei com essa pessoa e expliquei a situação para ele direitinho. Falei, a diretora disse que vai me dar os tecidos para fazer o uniforme das crianças, mas eu ainda não recebia os tecidos e elas estão vindo assim, com roupinha simples que elas têm lá. Mas eu falei muita coisa para essa pessoa, muita mesmo. Eu falei para ele que eu iria na delegacia de ensino em Franca prestar essa queixa dele. Mas cheguei em casa, chorei muito, acalmou aquele negócio e eu não fui nada. Mas quando foi à noite, ele e a esposa dele foi na minha casa. Me pediu desculpa, 1000 desculpas. Agradou a Imaculada de um tanto. E falou assim: você pode ir com roupa que você quiser. Quando sua mãe fizer os uniformes, aí vocês vão de uniforme.
Mas sim, por enquanto pode ir com qualquer roupinha mesmo. Não tem problema. Mas eu fiquei muito magoada com isso, muito sentida. Porque eu tive que largar do meu serviço, correr atrás disso. E a mulher do serviço ainda falou para mim, se eu fosse você, eu ia mesmo na delegacia de ensino. Mas aí eu parei, pensei bem, falei, deixa pra lá, deixa passar. E o Vitor tinha os amigos dele, né? Mas ele tinha um amiguinho que eles deram uma briga. Brigaram e eu não sei como que foi, esse menino deixou para vingar uma hora mais calada e deu uma pedrada na cabeça do Vitor, que fez feio, até hoje tem a sinal. E quando eu vejo, o carro da diretora para na porta. Mas ela já tinha passado na Santa Casa, medicado o Vitor, já veio falando para mim, calma que tá tudo certo, tá tudo bem, e eu naquele desespero, ele com aquele esparadrapo na testa. Aí ela falou, fica tudo em paz, foi uma briguinha de criança. Mas depois foi para nós rir, o Vitor contando a história da briga deles. Ai, meu Deus. Aliás, o Vitor e a Imaculada, né? Porque a Imaculada também me deu muito trabalho. Pedia para ir na casa da minha tia assistir novela. Chegava lá, dava meia-noite, ela não chegava, dava uma hora, meus primos iam levar ela. Mas, ei, gente do céu, nisso eu já tinha chorado um rio de lágrimas já. E o Vitor... Acredita que o Vitor teve capacidade de enfiar num bueiro e atravessar lá no outro? E eu fiquei sabendo disso pouco tempo agora, pelos amigos dele que já ficou tudo moção. Eu fiquei sabendo agora. Eu quase morri de medo. Falei, se meu filho morresse lá dentro desse bueiro entalado lá, meu Deus do céu. O que ele aprontava? Ele sentava na porta como todos os amigos. Mãe, eu não vou sair da porta. Pode ficar sossegada e fazer o servicinho da senhora. E eu fazendo, correndo, janta, isso e aquilo. E quando eu achava, dava por fé, cadê o Vitor? Tinha chispado já com os amigos dele. E eram uns 4, 5, aqueles filhos do senhor Genor, era tudo amigo dele. Eles caiu fora, todos eles, para a beira do rio. E que hora que eles chegavam? Meia-noite, às vezes até mais de meia-noite. Eu tinha que pôr gente grande procurando eles. Mas eu sofri, o Vitor me deu trabalho. Ei, menininho danado. Mas eu dou louvo a Deus também, que hoje ele é um menino, ele cresceu muito juizado, todos 3. Não me deu trabalho mais em outras coisas, pior. Cresceu um menino trabalhador, hoje ele é um homem amado nessa prefeitura aí, igual o pai dele. Amado e querido, porque ele é trabalhador e responsável. Ele foi levado, porque toda criança é levada, ele sempre faz umas artes. Mas é um homem de bem hoje, graças a Deus, eu amo demais meus filhos. E a Suzana, na escola que eu trabalhava, que elas me deram um serviço lá, eu trabalhava nessa escola. E eu tranquila, né? Porque a Suzana está estudando, mas eu estava sempre por perto. Quando vê, essa menina vem chorando, trazida por outra professora, para mim. Olha, vê a Suzana aí que aconteceu um episódio ali na classe e tal. Mas a Suzana, que era mais quietinha, gente, a Suzana não me dava trabalho nesse assunto de daneação, não. Ela era muito obediente. Aí eu falei assim, tava com uma bandeja de copo na mão para pôr na sala dos professores, corri, pus essa bandeja lá e peguei no mão dela e voltei na classe. Aí a professora de lá já estava falando numa altura lá que ela era meio loucona, ela era meio doida. E eu cheguei na porta, ela já veio correndo pro meu lado. Eu não fiz nada, eu não fiz nada.
Mas a outra professora repisou. Fez sim. Você puxou a orelha dela, vem ver, dona Conceição. Ela pegou a orelha dela assim, fez assim pra mim, tá esfregada aqui, ó, saindo sangue. Aí eu olhei naquilo e falei assim, muito bem isso aqui vai na justiça. Isso aqui não vai ficar assim não, essa mulher tampou a chorar e tremer, ela dava uma de passar mal quando a coisa apertava pro lado dela. Mas eu não fiz nada não, eu fui embora, levei a Suzana que ela não queria ficar mais, só que ela não queria estudar mais. Foi preciso de eu correr o povo lá para ir lá aconselhar ela e falar, você não vai estudar mais com ela, é outra professora que vai te dar aula. Aí ela voltou, mas ela não queria mais escola. Passou um ano, o resto do ano sem estudar. Aí o tempo passou, meus filhos foram crescendo e foi melhorando um pouco em mim aquelas angústias amargas, aquelas tristezas. E um dia eu conhecia o primo dele, que eles são primos. Conheci ele, a gente foi meio que assim, dando um jeitinho, dando umas paqueradas e acabou namorando. Aí ele era duro na parada, ele largava a mulher na igreja. Ele largava. Mas aí um dia o meu pai chegou lá em casa e chegou nós na parede. Falou assim, vocês vão ter que casar. E chegou nele mesmo e falou assim, se você largar minha filha na igreja, eu não sei o que eu faço com você, hein? Falou isso mesmo, pro João. Aí foi tocando, passando o tempo. Eu acho que ele já era cansado de experimentar, dar certo em casa. Ele largou uma moça, largou duas na igreja. Aí a gente deu certo, casou na igreja. Mas só que é o tal problema, que não é. A gente levou aos trambolhão, mas. Só que tem uma coisa, a maior felicidade que ele pôde me dar na vida, a maior, é de todas, é a riqueza, foi minhas duas filhas, que eu amo demais. Os meninos todos amam as irmãs. Isso foi muito bom, mas nosso casamento ficou meio no meio da estrada. Então, eu engravidei logo da Rita, que é a mais velha dele, e sofri muito, mas graças a Deus chegou no final, deu um começo de eclâmpsia, mas correu tudo bem a cirurgia e eu fui feliz. Veio uma menina calma, tranquila, muito bonita e recompensou. Deus sempre me dá a recompensa, Deus. Eu espero muito em Deus porque Ele sempre me vale. Aí essa menina é um exemplo de vida, porque ela cresceu estudiosa, começou a estudar, não me deu trabalho na escola, começou a trabalhar muito cedo e enfrentou o trabalho e está até hoje trabalhando. E é muita coisa que ela faz que a gente fica de boca aberta, e ela é muito inteligente e tudo que ela puder alcançar nos objetivos dela, ela faz. Muito boa para todo mundo, me chama atenção quando eu estou errada. É a única filha que me dá uns conselhos que me faz acalmar, mas as outras ficam bravas. E aí do João veio a segunda gravidez, da qual eu não poderia ter, então foi um choque para mim. Apareceu, eu era operada e apareceu essa gravidez. Então foi muito difícil para mim, eu sofri todo o tempo, mas quando foi no final, sempre Deus me ajuda que dá certo. Deu certo.
Veio uma menina calma, tranquila, muito bonita também. E cresceu, inteligente também. Entrou na escola, não me deu muito trabalho também. Sempre estudiosa. E ficou mais mocinha, deu um pouquinho de trabalho. Mas depois, logo ela arrumou um namorado, apaixonou e casou. Hoje ela é uma senhora mãe de 3 filhos. Muito, muito boa, trabalhadeira, inteligente. E eu amo demais. E minhas filhas são todas muito boas. E aconteceu um episódio muito triste quando a Rita tinha 4 anos. A gente sempre morei na mesma casa, tava todo mundo lá fora, minha cunhada estava lá em casa, as crianças dela estavam do lado de lá também, na outra calçada. E a Rita também, 4 aninhos, e eu sempre não descuidava dela, mas essa hora todo mundo levou ela também, sentou na calçada de lá. E do lado de cima tinha um povo que morava ali e o povo descia muito no carro para baixo. E ele veio descendo no carro e a Rita enfiou na frente. Não foi bem dizer ela que foi ela que atropelou o carro. Ela bateu no carro. Nossa Senhora, eu quase morri. Daquela batidinha, os 4 dentinhos dela da frente arrancaram. A gente viu lá na mesinha do médico, na hora que o doutor pegou com gás assim, aí ó, seus dentes saiu, tá vendo? Mas um dente entrou pro rumo do nariz, foi parar lá em cima. Aí ela já foi inchando a boca, inchando. E eu tive que levar ela no dentista, mas só no outro dia cedo. Aquela noite ainda inchou muito ainda. Aí o dentista tirou. Foi o meu alívio, graças a Deus. Mas é difícil. Eu tomei tanto medo daquela rua. Há pouco tempo atrás, há pouco tempo agora que a Rita me contou essa história. Ela ficava sem jeito de me falar, porque a mãe vai sofrer, não sei o quê. Então, ela não pode. Ela foi no supermercado comprar umas coisinhas. E por ser dinheiro sempre é continha, tudo, a mulher desconfiou dela. Que ela pegou alguma coisa, ela pegou a sacolinha dela, teve que despejar no balcão de compra ali. Ela despejou, mas graças a Deus, por sorte, por Deus nos proteger, não tinha nada passando da conta, nada. E o filho da mulher ainda deu bronca nela, por ela fazer isso. Então, é a história dos meus filhos. Às vezes os filhos não levam muito sério, mas eu amo demais meus filhos. Muito, muito, muito mesmo. E não amo nenhum mais do que o outro. São todos iguais para mim. Todos são maravilhosos para mim, todos eles. Eles socorrem tudo o que eu preciso. Eles não é nem por isso, é porque eu amo mesmo meus filhos. É muito amado do meu coração. E é isso, a minha vida. Então, eu quero deixar para todas as mães que estão criando seus filhinhos agora, chamar eles, dialogar, sentar pertinho deles, principalmente aquelas que ficaram viúvas. Às vezes eu tenho pensado assim, que eu tinha que ter feito isso com os meus filhos, abraçar eles e falar: meus filhos, ajuda a mamãe, vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Então, que todas as mães seguem isso, que dá mais certo, é melhor. A gente ama mais e no final das contas a gente cresce, eles crescem e a gente amando eles demais. E eu quero falar para as mães também,
que assim como a Rita, que ela me ajuda muito. Quando eu estou muito triste, ela me põe para cima, me puxa a orelha, me dá conselho bom. E assim, com essas mães, pessoas que têm depressão, tem que ser lidada assim, porque não pode ficar dando só ombro para chorar. Tem que animar com palavras, com carinho, com muito carinho. E é assim que eu deixo, principalmente essas pessoas que têm depressão, que o povo da família ajuda muito, porque é muito triste isso aí. Essa foi a minha história que a Rita me deu. Eu quero agradecer a Rita, que ela me deu muita oportunidade para mim contar. Eu tinha vontade de eu contar ou escrever um livro, mas eu tô cansada para escrever. Escrevi muita música e agora eu contando a história vai sair mais fácil para mim. É uma lembrança para todo mundo. Eu quero que todo mundo ouça essa história e acredita, porque tudo isso que eu disse aí, que eu relatei aqui, é a pura verdade. A minha infância, meu namoro, meu casamento, minha viuvez, tudo foi verdade. E é assim. Muito obrigada por vocês me ouvirem.